Nós devemos pedir agora que o Espírito Santo nos ajude a iluminar o nosso entendimento. É muito ruim, irmãos, quando o cristão acostuma com a palavra. É perigoso porque ele corre o risco de cair na letra. O Espírito Santo diz que a letra mata, ou seja, faz pessoas religiosas. Já não há aquele fogo do Espírito de Deus, aquele fervor. E o cristão tem que estar, meu irmão, literalmente, espiritualmente, em comunhão com Deus, firme na fé. Para quê? Para agradar a Deus e resistir a qualquer tentação. Amém, igreja? Curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. O que você pede para Deus agora? Pai, o entendimento iluminado, Senhor. Oh, Pai, faz avançar. Vencer o mal, as adversidades. Nosso Deus, o Senhor disse, no tempo do profeta Oséias, o Senhor disse e falou do povo do Senhor: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Oh, Pai, sabemos o quanto o mundo espiritual é ativo neste mundo físico, porque as coisas estão ligadas e interligadas, meu Pai. Tua palavra diz que a maldição sem causa não encontra pouso. E o Senhor enviou Jesus para fazer a obra completa, a nossa redenção. E a obra foi feita e Jesus disse: está consumado. Que privilégio e honra ter recebido, Senhor, o conhecimento da verdade, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Nosso Deus, agradecemos. Pai querido, Pai celestial, que o Senhor encontre o nosso coração, o coração de cada um, preparado para o Senhor. Livre, meu Pai, de sentimentos que o ocupem e impeçam, Senhor, de ouvirmos a Tua voz inaudível. Senhor nosso Deus, nós pedimos, toma a Tua direção. Vamos lá, meu irmão, é Tua hora agora, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, me dá a direção. Vem para dirigir a minha vida. Vem falar comigo. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai. De todo o coração, na consciência de que o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas. O Senhor nos trouxe para a maravilhosa luz do conhecimento da verdade. A verdade é a Tua palavra. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Povo de Deus, irmãos, o Senhor Deus tem nos chamado bastante atenção para as coisas do coração. Às vezes, para não repetir o versículo, tem gente que não entende a coisa ou fica chateado, mas o Senhor Deus diz que acima de tudo, ou sobre todas as coisas, o que mais precisa ser guardado é o coração. Muita gente, irmãos, literalmente se quebra, se arruína por não atentar e não atender a essa simplicidade, que muitas vezes é um conselho de Deus. Mas Deus, como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. O que se entende por um pai amoroso? O que se entende de um pai zeloso? Educa, ensina, instrui, corrige, sempre com a mansidão, com a paciência, mas ama o filho. Não quer o filho sofrendo, não quer o filho no caminho errado. E as coisas do coração, irmãos, elas acabam mexendo com toda a história da vida. Muitas vezes a coisa se estende tanto que prejudica todas as áreas da vida. Vamos a uma coisa simples: ânimo ou desânimo. Quando você está animado, você avança, você luta, você guerreia, você se esforça. E quando está desanimado? O ânimo te levanta, o desânimo pode te derrubar. O ânimo te faz avançar, o desânimo pode fazer você retroceder e até a vida parar. Agora, o que muita gente, irmãos, o que as pessoas sem conhecimento de Deus não sabem, que se soubessem, irmão, e atentassem bem, como isso ajudaria. Ajudaria, cada um se ajudaria a si mesmo. Literalmente. O quê? Muitas coisas, muitos sentimentos no coração contribuem para as enfermidades. Pastora, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18.
Livro de Provérbios, capítulo 18, e nós vamos no versículo 14. Vamos juntos então, irmãos? Podemos? Todos abriram a palavra? Então vamos. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Olha só, irmãos. Olha só o Espírito Santo nos alertando de que enfermidades podem permanecer por conta do abatimento de espírito. O que se entende por abatimento? Está para baixo. Isso mesmo. Às vezes é uma tristeza, irmãos, que é alimentada, que rende. Pessoas que não conseguem deixar o passado para trás e focar que elas só têm futuro, presente e futuro. Viver o hoje e colocar tudo nas mãos de Deus para que o amanhã seja bom. Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se Ele é bom, Ele quer dar coisas boas. Olha o que o Espírito Santo está fazendo, como está alertando, irmãos. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, sim, quando o espírito, que é o coração, está animado. Quando ele está saudável, alegre. Pessoas tristes, irmãos, literalmente, caem no quadro aqui. Quem o levantará? Deus está dizendo: mas o espírito abatido, o coração para baixo, caído, entristecido, angustiado. Deus está dizendo: quem vai levantar esse coração? Irmãos, Deus tem um cuidado muito lindo com o seu povo e um amor extraordinário por toda a humanidade. Muita gente diz assim, as pessoas que não têm Jesus, que não conhecem Jesus, a palavra de Deus, muita gente julga, né, pelo estado em que o mundo apresenta. Ah, se Deus fosse bom, se Deus existisse, começa por aí. As pessoas, muita gente diz assim: se Deus existisse, não nasceriam crianças doentes. Se Deus existisse, as pessoas sofreriam. Se Deus existisse, não aconteceria tantas coisas ruins, não haveria tantas dores. Mas quando você começa a entender as coisas pela palavra de Deus, você tem outra visão da vida. Por quê? Aí você vai entender claramente. Deus não criou o ser humano para jogá-lo, deixá-lo aí à mercê, né, dos predadores, da ação dessas forças tenebrosas que saem destruindo tudo. Porque Jesus foi bem claro, ele disse que o ladrão é o diabo. Ele rouba, mata e destrói, mas ele falou de si mesmo. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas quem é Jesus? A palavra. Então nós precisamos atentar bem para a palavra, porque muitas vezes a cura de uma pessoa está exatamente nisso, num pedacinho de um versículo onde Jesus está falando. E veja que ele está associando a questão da cura ou da enfermidade ao estado de ânimo do coração. Isso é uma coisa tão óbvia que dispensa muito comentário, todos sabem, nós sabemos. Quando uma pessoa está abalada, está angustiada, quando ela está com seu coração, seu espírito para baixo, é difícil a vida avançar. É difícil a coisa caminhar, a coisa ir. E olha, muita gente até que é de Jesus, se não vigiar, pode cair num estado, num momento, num tempo, até por um longo tempo, e a sua vida parar. E aí? E o que virá depois? O cristão tem que lutar, meu irmão. E essa luta começa em si mesmo. Como assim? Esforça, meu irmão. As coisas estão difíceis, vamos partir para a oração. A coisa está muito difícil. A palavra de Deus diz que Jesus lá no Getsêmani estava em angústia. As palavras são exatamente essas. Depois você vai ver lá em casa com calma, no capítulo 22, de quando o Lucas fala, o doutor Lucas, né, o evangelista, ele fala sobre o Getsêmani. Mateus fala, Lucas fala, mas Lucas diz uma coisa, ele faz uma revelação extraordinária a respeito do momento em que Jesus estava ali, em agonia, os momentos que precederam a prisão e o Calvário.
diz assim, e posto em agonia, orava mais intensamente. É claro que se o problema é simples, você faz uma oração simples. Mas se o problema é grave, você sabe que vai ter que buscar Deus serissimamente. Principalmente quando se diz assim, não posso fazer mais nada, ou ninguém pode fazer nada. Então agora é a hora do milagre. E para um milagre tem que buscar a comunhão com Deus, tem que estar firme, afiadíssimo na fé. Ou seja, coração ali cheio daquela palavra ali na boca, diante de Deus. O Espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Está tão claro, irmãos. E é interessante que você vê, está aqui no capítulo 18, versículo 14, e nós temos contemplado, não sei da textura da folha da sua Bíblia, mas no capítulo 17, versículo 22, olha só, olha o que diz, vamos juntos. Está aí do lado. Provérbios 17, 22, diz o quê? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Sabe, um outro erro, irmãos, de muitos filhos de Deus, é não aplicarem a palavra de Deus na sua vida. Isso aqui é para todo cristão e para todo ser humano que desperte para ouvir Jesus a palavra. Então Deus está dizendo, olha, se o teu coração está alegre, vai ficar fácil você vencer a doença. Vai ficar fácil você avançar, você vencer. Por quê? Porque o teu espírito alegre, ele te deixa mais forte. Ele te dá uma dinâmica para você avançar. Ele te faz pensar corretamente, ou seja, vou conseguir, vou sair disso. E quando o coração está para baixo? Está difícil, não consigo, nada dá certo. E isso te puxa para onde? Para trás. Irmãos, existem leis espirituais que regem a vida humana. E aqui estão algumas. Deus está dizendo, ei, levanta o ânimo do teu coração, para você fazer orações fervorosas, uma oração firme. Levanta o ânimo do teu coração, para você fazer uma determinação de fé. Levanta o ânimo do teu coração, para a tua vida avançar. Levanta o ânimo do teu espírito, do teu coração, para a doença retroceder. Muita gente se entrega, irmãos. E é triste quando isso acontece exatamente com quem conhece ou tem Jesus. E aí? Não tem razão, meu irmão. Eu estava contemplando, eu creio que todos vocês aqui, todos os senhores, conhecem bem o caso de um profeta chamado Elias. Quem já ouviu a história de Elias ou alguma coisa sobre Elias? Faz assim, aqui no culto? Pois é. Elias, irmãos, é conhecido como o profeta do fogo. Ou seja, aquele que invocou o fogo do céu e o fogo desceu. Elias foi tremendo, Elias foi fantástico. Elias foi profeta do povo de Israel num período em que o rei se chamava Acabe. E Acabe, pasmem, Acabe, que era o rei do povo de Deus, que era Israel, se casou com uma mulher de feitiçaria violenta. Mas daquela pesadíssima. Para você ter uma ideia, ela gostava de oferecer sacrifícios aos deuses e ao principal, que era o Baal, que era a representação do próprio espírito do inferno, do diabo. Ela oferecia sangue humano, para você ver. Então era uma mulher impiedosa, ela não tinha piedade, não tinha misericórdia não. E o Acabe, você vê o que é o coração, né? Ele se apaixonou por ela e ela passou a dominar. Bom, o que aconteceu? O Elias, ele era meio esquentado. Quando ele viu que Jezabel estava tomando conta do reino e queria ditar as ordens, ou seja, vou desviar essa gente toda, vão fazer o que eu quero, vai todo mundo dar sua pinceladinha na bruxaria, na magia. O Elias ficou bravo. O que o Elias pensou? Bom, não vou fazer uma vingança com raiva do Acabe com as minhas mãos. Já sei, vou usar o poder de Deus. Elias orou a Deus. A Bíblia diz na epístola de Tiago que Elias era um ser humano como nós.
sujeito às mesmas paixões, ou seja, às mesmas intempéries, né, do coração. E diz que Elias orou a Deus. O que Elias fez? Ele pediu a Deus: Senhor, o Senhor vai suspender as chuvas. Por quê? Quero dar uma lição. Nós vamos, Elias, né, em acordo com Deus, ele disse: nós vamos dar uma lição nesse Acabe. Por quê? Bom, só tem um jeito de jogar todo mundo contra ele. É todo mundo ficar sem comida. Então o que vai fazer? Senhor, não manda chuva. Por 3 anos e 6 meses o Senhor não faz, não deixa nem descer um orváriozinho do céu, não. Nem aquela relva para molhar durante a... Não. Senhor, seca total. Senhor, vamos dar uma lição no Acabe. Que não haja chuva. Aí foi até o Acabe. Na cara do rei ele falou exatamente isso. É interessantíssimo isso. Primeiro Elias se apresenta ao Acabe e na cara dele assim, sabe? Posso falar? A bucha. Disse assim: aqui, ó rei, tão certo como esse Deus, o Deus vivo, a quem eu sirvo, de quem eu sou, diante de quem eu vivo. Então, tão certo, não vai ter chuva na terra, por 3 anos, 6 meses, não vai ter chuva. Em outras palavras, não adianta nem tentar, pode fazer, ela pode falar com a tua mulher, fazer a bruxaria que for, ela pode se virar do avesso, que o meu Deus vai segurar a chuva e ponto. Claro que eu estou esticando a coisa aqui, aí tem que ficar na palavra, né? Mas a realidade, ele foi fundo, meu irmão. E aí? E não deu outra. Quando ele determinou, Deus segurou a chuva. Deus segurou a chuva, a vegetação morreu, os animais morreram, não tinha o que comer. O povo passando fome, revoltado contra o Acabe. Não é o rei? Faz alguma coisa, né? Bom, daí o que acontece? O Elias então resolve fazer um desafio maior e disse: vamos ver quem é Deus de verdade. Se é o Deus de Jezabel, não é? Esse Deus Baal, ou se é o Deus de Israel. Nós vamos oferecer, cada um oferece o seu sacrifício, o seu holocausto. O Deus que apareceu em forma de fogo e consumiu o holocausto, esse é Deus de verdade, é vivo. E aí ele chamou todo mundo para o desafio. Mandou o recado lá e disse: aí Jezabel, manda lá teus profetas aqui para mim, vamos lá. Manda aí a bruxaria, manda todo mundo. Levantem o altar. Quem conhece essa história? É tremendo, gente. Eu estou aqui resumindo para chegar no abatimento de coração. Mas vamos lá, para você ver a gravidade da pessoa não se fortalecer cada dia. Tudo bem. Bom, aí ele chama todo mundo, vem a turma lá do Baal, prepara o altar, bota lá a lenha, bota o bicho em cima. Sabe que no Antigo Testamento era sacrifício em animais, certo? Amém? Antigo que eu falei, antigo o quê? Jesus já foi à cruz? Jesus é o cordeiro do sacrifício? Muito bem. Então, coloca lá. Levanta o altar do Baal. Levantaram o altar do Baal. Arruma daqui, arruma dali. Bota o bichinho em cima, botaram. Vamos lá, agora vamos aqui. Israel, prepara aqui. Chamou o grupo, não é? Do povo de Israel, os sacerdotes. Prepara o nosso altar, vamos lá. Coloca a lenha, bota lá o bichinho. Cordeiro. Cordeiro representava Cristo, todo mundo sabe? Jesus é o cordeiro sacrificial, cordeiro pascal, cordeiro eterno. Só o sangue de Jesus purifica pecado, só Jesus pode salvar. Muito bem. Aí aquele cordeiro representava, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? O Elias, não era brincadeira. Ele ainda disse: ó, faz uma valinha aí, faz uma cova aí, faz uma vala aí em volta desse altar e mete água aí. Aí jogaram a água, a terra chupou a água toda. Aí disse: joga mais água. Segunda vez, jogaram, a terra ainda chupou. Aí disse: pode jogar de novo. Ou seja, que haja bastante dificuldade, porque se for fácil, todo mundo vai dizer: oh. Aí joga a água. Jogou. Deus opera nas impossibilidades e nas dificuldades. Se fosse fácil, seria para o ser humano. E jogaram a água pela 3ª vez e a água ficou. Aí o Elias disse: bom, faz o seguinte, vocês invoquem, Deus já invocaram. Elias foi tão engraçado, irmãos. Quem conhece essa passagem, tão interessante. E chega uma hora, eles começam pela manhã. O Elias deu a chance, a oportunidade de eles invocarem o Baal primeiro. Chama o Deus de vocês primeiro, vamos lá, vamos ver se ele resolve logo. Se ele resolver isso, a gente perde essa batalha, a gente se entrega
e todo mundo vai servir ao Baal. Mas se o Baal não atender, vai todo mundo reconhecer que o Deus de Israel é o único Deus. Tá bom. E aí diz, chama por ele. Aí está todo mundo berrando lá, o Baal, Baal, e Baal nada. E o Elias é tão engraçado que ele diz assim, fala mais alto, grita mais alto, ele deve ter feito uma viagem. Ele está longe, mas vocês gritam que ele vai ouvir. Baal, e nada, ele deve estar dormindo. Continua gritando que vocês vão acordá-lo. E vai por aí. Bom, diz a palavra, irmãos, que eles chegavam a tirar sangue do corpo para oferecer para o Baal, para ver se ele atendia, se ele aparecia por ali. Mas diante de Elias e do povo de Israel, Baal não apareceu mesmo. Onde Jesus estiver presente, meu irmão, Baal não tem espaço não. Baal gosta da escuridão, Jesus é a luz. Baal gosta de beber sangue das pessoas. Jesus derramou sangue para ninguém precisar derramar uma gotinha de sangue. Jesus é demais. Bom, aí o Elias vê que vai anoitecer. Já que vai anoitecer, ele disse, bom, nós vamos ter que resolver agora. Clamaram o dia inteirinho, não aconteceu nada, então venham todos para cá. Aí, como eu falei, botaram a água e tal, agora é que botaram a água, eu me antecipei. Mas botaram a água. Aí a água está lá. Aí o Elias, gente, ele faz uma oração. Ele levanta a voz ao céu, a voz dele entra no céu. Aquilo que o Davi falou, né? Quando ele invocava o céu, Deus conhecia a sua voz, né? Deus conheceu a voz do Elias. Senhor, responde a gente, mostra aí que só o Senhor é Deus, gente. O fogo desceu, mas desceu com tanta força que consumiu o holocausto. Uma língua de fogo passou, lambeu aquela água, secou a água toda, o altar ficou limpinho, purinho, ou seja, Deus recebeu o sacrifício, todo mundo viu o fogo. Só que o Elias era esquentado, eu falei para vocês. O Elias passou, meteu-lhe a espada em todo mundo, os profetas do Baal. O que é isso? Bom, esses profetas representam demônios. Então Elias meteu a espada em todo mundo. Só que a notícia chegou lá no ouvido do rei Acabe, inicialmente no rei. O rei Acabe, apaixonado por Jezabel, foi no ouvidinho dela. Senhor, Jezabel, aquele profeta que quis me arruinar, acabou com a tua turma, meteu a espada em todo mundo. É? Aí ela mandou um recado para ele. É daí que nós vamos ler. Sabe por quê? Você vai ver o que é o profeta do fogo. Abre lá em 1 Reis 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. O título diz assim: Jezabel ameaça Elias. Então, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha só. A ameaça violenta. 24 horas ela deu. É isso aqui. Ela fez a ameaça, mandou o mensageiro dizer, amanhã, a estas horas. Ou seja, eu te dou 24 horas aí, vamos lá. Por quê? Porque o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo. Ou seja, vou meter a espada em você, vou te arrebentar. Amanhã você é um homem morto. Olha só. Aí eu pergunto, irmãos, o Elias não desafiou o Acabe? E o tempo todo Deus não foi com ele? Ele não fez uma oração séria a Deus, para Deus suspender a chuva e Deus não suspendeu? Ele não invocou o fogo do céu para queimar o holocausto, consumir, Deus não atendeu na hora? Por que ele não orou? Está vendo, irmãos? Dependendo do estado de espírito,
a reação de um filho, uma filha de Deus, quando o mal vem atacar, e, literalmente, as pessoas têm as mais diversas reações, segundo o seu estado de espírito. Tem gente que ouve uma má notícia, quebra a maldição na mesma hora, arrebenta com o diabo, faz o que Jesus fez, está escrito, assume a palavra. Tem gente que vai para a oração e ousadamente entrega logo aquele problema, aquele desafio, aquilo na mão, aquela ameaça na mão de Deus. O que será que o Elias vai fazer? Olha só, vamos lá, versículo 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. E se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha só. Ele se levanta para escapar com vida. Cadê a confiança dele nessa hora? Cadê a fé que ele teve até ontem? Está vendo, irmãos? Como em 24 horas uma fé pode ir lá para o buraco. Como em 24 horas uma fé pode literalmente se quebrar. Isso aqui te faz lembrar alguma coisa? Eu me lembro de imediato os discípulos dentro do barco. Estavam navegando com Jesus, estavam tranquilos, felizes da vida com Jesus ali dentro. Jesus adormeceu, a tempestade se levantou. O que aconteceu com eles? Cadê os pescadores que estavam super acostumados com as intempéries dos mares? Acostumados com pesca em alto mar. Entraram em desespero. Mestre, mestre, estamos perecendo. Mas Jesus estava ali dentro com eles. Cadê o Elias que ontem fez o trabalho que fez? Arrebentou com os profetas de Baal, que eu disse representam demônios. Está vendo? Uma ameaça. O que ele vai fazer? Ele foge. Agora vem o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, um arbusto. E pediu em seu ânimo a morte, ou seja, desanimado, prostrado, pediu a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ou seja, acabou tudo, a minha vida já não vale nada. Olha o coração deste profeta, que 24 horas anteriores, antes a esse momento, estava arrebentando com os profetas de Baal. Irmãos, o diabo gosta de fazer ameaças. O diabo gosta de tentar dar um susto. O diabo gosta e adora mandar más notícias. E o que tem de gente para ser mensageiro do capeta, do inferno, não é brincadeira. E escuta, cuidado, você escutou. Olha só. Olha bem. Por que ele não entrou em oração? Por que ele não invocou o poder de Deus para quebrar a força de Jezabel, que representa o próprio demônio também? Sabe por quê, irmãos? Porque o estado de espírito dele hoje é outro. Você lembra que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos orar e pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É de cada dia, mas dá-nos hoje. Amanhã será hoje. O hoje será ontem, o amanhã será o hoje. Está vendo, irmãos? Como o cristão pode enfraquecer? Como o diabo sabe enfraquecer um cristão? Como ele sabe criar estratégias e planos para deixar um cristão acuado, amedrontado, assustado, desanimado. Olha só. Vamos contemplar aqui nesse versículo de número 4, a princípio, tá? Os grandes erros que esse profeta cometeu. Primeiro, ele se foi ao deserto. Irmãos, Jesus também foi para o deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. O Elias foi com as próprias pernas, pela vontade dele. Foi o desânimo, foi o medo, foi a força, o combustível, foi esse que levou o Elias. Ele foi com as suas próprias pernas para o deserto. Ele estava fugindo de Jezabel. O cristão não foge do problema. Ele enfrenta em nome de Jesus. Ele tem a oração. Ele tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro erro, ele vai para o deserto por conta própria. Segundo, ele se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte.
Então ele foge de Jezabel, vai para o deserto, agora ele pede a morte. Muita gente boa que é de Jesus, irmãos, que já cantou louvores em adoração, já explodiu dando muitas glórias a Deus, já berrou muito o nome de Jesus, em muitos momentos de festa, em tempo de desespero, de pressão violenta, também pediram a morte. Erro gravíssimo, meu irmão. Cristão não pede a morte, porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Deixa o dia da morte por conta de Deus. Ele sabe o momento certo, de preferência em boa velhice. Está escrito? Está escrito. Olha o que esse profeta, olha só quantos erros ele cometeu 24 horas depois do grande sucesso do fogo sobre o holocausto, da manifestação do poder de Deus através da sua boca, da sua fé, da sua oração. Então agora ele está no deserto, ele está totalmente desanimado, acuado, amedrontado e pedindo a morte. Irmãos, no caso dele, Deus nem levou em conta o que ele falou, sabe por quê? Porque ele foi um profeta excepcional. Ele foi um homem de oração, foi um homem de fé, foi um homem que honrou a Deus. Deus nem levou em conta essa bobeirada que ele deu. Sabe o que Deus fez? Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Misericórdia, está prostradão mesmo. Gente, irmãos, foi um anjo que veio do céu. Olha, cuidado para você não se prostrar, não vai ficar esperando o anjo do céu, não. Sabe por quê? Porque esse anjo trouxe pão na brasa e água. Então vamos falar do pão. Jesus foi ao Calvário? Quem confirma e diz um amém bem alto? Amém. Jesus foi à cruz? Amém. Jesus foi até a morte? Amém. E ressuscitou? Amém. Então ele passou pela fornalha da aflição. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é Jesus? A palavra. Meu irmão, coma a palavra. Coma a palavra. Tá tudo bem? Não se distraia. Alimente o seu espírito. Porque ninguém sabe qual será o momento que o diabo vai atuar. Que ele vai jogar uma seta, que ele vai jogar um sintoma, que ele vai usar uma boca, que ele vai tentar criar um laço. A Bíblia não fala do dia mal, fala ou não fala? Então, meu irmão, muitos cristãos caem, feito um passarinho na arapuca, porque não atentam para a palavra. Trabalhe, estude, vá, meu irmão, tranquilo, se divirta dentro daquilo que é lícito, que é bom, tranquilo. Trabalhe, batalhe, faça suas compras e viva a sua vida. Mas não tire Jesus do seu coração um instante sequer. E não deixe de se encher do Espírito Santo cada dia. Coma a palavra. Todo cristão deveria ter esse compromisso com Deus, irmãos. Ou melhor, consigo mesmo. Quando você, ao acordar, logo se consagra a Deus, logo se oferece a Deus, logo lê uma palavra, lê um versículo, com aquela atenção, você põe dentro do seu coração, o que você está fazendo? Você está se iluminando. O que você está fazendo? Você está fortalecendo aquele vínculo poderoso com Deus. Você está mostrando a Deus que você depende dele a cada dia. E ai de você se não estivesse nas mãos dele. É por isso, irmãos, que Deus livra muita gente e outros não têm contato com Deus, não tem link, não tem. Não houve configuração, né, irmãos? Ou seja, o coração está ansioso, está muito preocupado. A pessoa está sempre ocupada com as coisas da vida. Lembra sempre de Marta e Maria. Jesus estava dentro da casa de Marta. Ela não percebeu quem estava dentro da casa dela. Era Jesus, era Deus. Mas a pessoa está, irmãos, no momento, na palavra, Deus quer ressaltar um versículo para preveni-la. Vou te dar um exemplo.
Sabe aquele dia que o chefe acorda enfurecido, do avesso, ou que a mulher está dormindo há 2 meses de pijama, ele está com uma raiva da vida? Pois é, ele não está com a intenção de soltar em cima do empregado, mas qualquer um que esquentar os ânimos dele, ele vai soltar. Aí naquele dia, o empregado inocente não lê a Bíblia e Deus queria falar com ele. Você quer um exemplo? Deus ia dizer para ele assim: a resposta branda desvia o furor. Mas ele não lê a Bíblia. Ele não participa de culto durante a semana. Ele não atenta para a presença de Deus. Ele não aprende as coisas de Deus. Ele não aprende a forma de Deus. E aí, pois é, vai de inocente. Quanta gente inocente já pagou preço alto, meu irmão. Por quê? Ué, o patrão está fora de órbita, solta a língua lá, o empregado se sente ofendido. Ai, meu Deus, acabou, desmorona. E dali em diante não é mais o mesmo. Alguns pedem demissão, vou sair antes que eu seja demitido. Não era nada disso. Era só combater o bom combate, orar que Deus ia resolver. Atenta bem. Olha o estado de Elias. O que é isso? Pois é, irmãos, o coração. Ele está tão para baixo, ele está tão prostrado, ele está tão desanimado, ele está tão apavorado, ele está com tanto medo, que ele está no deserto e pedindo a morte. Irmãos, os problemas podem ser difíceis para nós. Nós somos limitados. Mas para Deus, para o Espírito de Deus, para Jesus, que ressuscitou da própria morte, para Jesus, o Senhor Jesus, que tem com Ele as chaves da morte e do próprio inferno. O cristão tem que se ligar mais em Jesus, irmãos. Jesus é a palavra, o pão da vida. Então, só lembrando, o anjo desce do céu, vai lá, faz a fogueirinha, o micro-ondas, bota o pãozinho lá, vamos assar o pãozinho na brasa, vamos acordar o Elias, e a botija de água fresquinha está do lado. Vocês vão lembrar. Lembra quando no Evangelho de João fala da festa da Páscoa, que todos os judeus tinham que participar? E chegou o último dia da festa, Jesus não foi antes porque queriam matá-lo, mas ele foi, encarou, e chegou lá, ele bradou, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem lembra disso? Jesus não falou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Disse ou não disse? Pois é, irmãos, o anjo trouxe do céu um pão, colocou na brasa. Não fique esperando o anjo trazer pão para você, para te animar. O pão vivo é Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Cristão que não se alimenta todo dia da palavra, irmãos, corre esse risco de no dia que o diabo dá o ataque dele, não estar preparado. Não tem a fé, não tem uma arma espiritual, não tem o nome de Jesus com poder nos seus lábios. Meu irmão, nós temos um adversário. Jesus é o pão da vida. Ele é a água que dá literalmente o refrigério, que lava e purifica, mas que dá o refrigério da alma. Bom, eu não vou continuar, vou só mais um pedacinho, sabe por quê? Porque ele vai comer, ele vai continuar deitado. Quer ver? Olha só. E olhou, versículo 6, eu vou repetir. E eis que à sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou o quê? Nenhum anjo do céu conseguiu levantar o Elias de primeira. Está vendo, irmãos? Se um cristão cai na fé, se ele cai na angústia, se ele cai no desânimo, se ele cai no medo, meu irmão. De repente, não é num culto que ele se levanta. Pastor, Deus pode levantar num segundo, irmãos. Mas se ele não assumir esse pão, ou seja, eu tenho Jesus, se ele não assumir a palavra como arma espiritual para a sua guerra, ele continua prostrado. Nem o anjo conseguiu levantar Elias de primeira. Depois ele vai levantar, mas a história vai continuar. E a gente continua na próxima semana. Corre a sua fronte. Pai, muito obrigado. Que amor do Senhor pelos filhos. Para dizer aos filhos e enfatizar: coma o pão de cada dia. Coma o pão de cada dia. Alimenta o teu espírito, alimenta teu coração, alimenta a tua fé. Pai, quantos não sabem que o espírito é o coração, que o coração é o espírito? E o nosso espírito é a lâmpada do Senhor que precisa estar bem acesa. O nosso espírito, Senhor, precisa estar bem alimentado, pois o espírito faminto traz o abatimento da alma.
E vai, Senhor, atuar no próprio corpo. Quanta gente, meu Pai, prostrada e desanimada, porque guarda uma angústia, uma mágoa há tempos no coração. Nosso Deus, nós agradecemos. Que amor, que zelo do Senhor em dizer: come o pão da vida, se levante e avance. Pai, muito obrigada por estes alertas, por este ensinamento, pelo teu amor, pelo teu zelo. Jesus, muito obrigado. Amém, irmãos? Graças a Deus.